é necessário exigir basta aos acidentes de trabalho. José Trindade tinha 29 anos quando amputou a perna em acidente de trabalho na Cobrasma, em 1971. Estava casado com Maria do Carmo há 1 ano e 4 meses. Valmir Nogueira de Carvalho ficou internado por 40 dias, quando um rebolo de rebarbação estourou, rasgando a sua coxa e virilha na fundição Munco em 1978. Com o trauma da tragédia, sua esposa Regina perdeu a criança que aguardava com tanto carinho aos 7 meses de gravidez. Acidentes de trabalho ainda continuam invisíveis para a sociedade brasileira, apesar de existirem iniciativas para mudar essa situação. Em maio de 1979, dezenas de sindicatos se reuniram para alertar os trabalhadores e a sociedade sobre os riscos nos ambientes de trabalho, particularmente os riscos de doenças pulmonares provocadas por exposição à sílica e ao amianto. Através das Semanas de Saúde do Trabalhador, SENSAT, o movimento percorreu várias cidades paulistas e passou por Osasco. Naquela época, eram praticamente inexistentes os registros de doenças profissionais acobertados pelas empresas e pelos órgãos públicos. Exames médicos eram feitos de fachada, limitando-se a habiografias. Ao sediar o encontro regional, o sindicato abriu caminhos para denunciar a realidade presente nas metalúrgicas que concentravam poeiras, barulho e produtos químicos. Os trabalhadores compraram a briga. Em julho de 1980, nasce o Ciclo de Debates, que se reúne anualmente por 4 décadas. Em agosto é fundado o DIESAT. No ano seguinte, é lançado o boletim Oi, Operário Inteiro, que fazia comunicação direta com linguagem popular e apoio de cartunistas que trouxeram muita arte e graça. Fábricas de acidentes foram denunciadas. Homens, mulheres e crianças não eram poupados dos serviços perigosos. Batemos na porta da Secretaria do Trabalho, da Subdelegacia do Trabalho e da Fundacentro, e as primeiras fiscalizações começaram a ser feitas. Promotores de justiças chegam para apoiar a luta. Ministros vieram conferir o que estava acontecendo. Chegam os primeiros fiscais do trabalho que agiam rapidamente diante das denúncias dos sindicatos. A subdelegada do trabalho, que apoiava o trabalho conjunto, chegou a lançar livro para estimular a prevenção. O sindicato lança o Ambiente de Trabalho e Suas Vítimas, com 67 fotos silenciosas, resultantes de amputações, queimaduras e outros descalabros provocados pelo trabalho, com um realismo que jamais as estatísticas conseguiram expressar. Buscamos o apoio do movimento sindical sueco para compartilhar conhecimentos na área de meio ambiente e trabalho. Curso coincide com demolição da Eternit. Com a Fundacentro, foi colocado em pé o Programa de Educação em Segurança e Saúde, que mobilizou cipeiros da região. Pressionada pelo sindicato, a Previdência Social abre as primeiras 6 ações regressivas acidentárias no estado de São Paulo, todas contra empresas da região. A Delegacia Geral da Polícia do Estado também reagiu. Informada pelo sindicato que os inquéritos policiais de investigação de acidentes quase sempre se voltavam contra as vítimas, criou-se uma delegacia especializada e capacitou delegados de polícia utilizando uma cartilha informativa. Em mais uma denúncia, vítimas dos ambientes de trabalho, rompendo o silêncio, trazem relato jornalístico a vida real de personagens que antes figuravam nas estatísticas, tornando público como agem e reagem os agentes públicos diante da tragédia gerada pelos acidentes na vida das pessoas. O secretário de Estado de Direitos Humanos, José Gregório, prefaciou e compareceu no lançamento. O Conselho Intersindical de Saúde, CISOR, junto com os sindicatos, continuava a cobrar ações da Previdência Social, fiscalização do trabalho e áreas de saúde do trabalhador. Em nova iniciativa, o livro Uma História Sem Heróis registra situações que se repetiram por mais 3 décadas, refletindo a luta que os trabalhadores enfrentam para garantir a dignidade humana no trabalho. Caracterizados de zumbis,
Os trabalhadores levam seu apoio à manifestação contra o desmonte da fiscalização na região. Enquanto isso, o assédio moral vai se ampliando e provocando mais estragos. Em Nova Barbárie, acidente decepa 2 mãos de metalúrgico e a fiscalização só chega depois que o superintendente regional do trabalho veio a Osasco e, ficando frente a ele, desabafa: o Ministério do Trabalho está sucateado. Diante do aumento de acidentes e indiferença da fiscalização, o sindicato põe a boca no trombone, realizando novo estudo sobre a gravidade da situação e encaminha as instituições. O próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recebeu o sindicato para tomar pé da situação em 25 de agosto de 2014. O Ministério Público do Trabalho acompanhou com procedimentos investigatórios os casos relatados. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, desembarca em Osasco para conferir a gravidade da situação. A esta altura, a Gerência Regional do Trabalho, que era exemplo para o país no combate aos acidentes e no trabalho conjunto, agora está isolada, com 6 auditores para fiscalizar 15 municípios e cerca de 87 mil empresas. Os riscos e descasos continuam em todas as áreas e os efeitos psicológicos dos acidentes ainda continuam ignorados. Mas a esperança de existir trabalho decente continua. No Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho, sindicatos e associações da região compartilham solidariedade com a Delegação Internacional Anti-Amianto, que denunciou a exportação do amianto brasileiro que provoca câncer, especialmente nos países asiáticos. Esperamos que os fatos aqui relatados possam contribuir para a indignação, investigação e mobilização que resultem em condições dignas de trabalho para todos. Não é justo que os trabalhadores encontrem morte, mutilação, doenças e descaso ao tentar ganhar o pão de cada dia.